Só os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos quase chegando no fim da nossa espécie de série sobre o Evangelho. E hoje eu gostaria de falar propriamente dito sobre o Evangelho, que é as boas novas de Cristo para a nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre a obra de Jesus na cruz e como essa obra ela é tratada dentro do Novo Testamento, quando é dito que Jesus é o nosso sacerdote agora perante Deus e que ele agora está diante do Pai, intercedendo por nós e aplicando a sua obra à nossa vida. Porque nós, outrora doentes e mortos em nossos pecados, agora Cristo vem e resolve o problema que nós não conseguia resolver, que é o problema do pecado. A lei, por mais que fosse santa, ela não conseguia resolver o problema do coração do ser humano. E, portanto, Cristo vem e Cristo resolve esse problema, Cristo consegue cumprir a lei, onde Adão, onde Israel, onde reis do passado falharam e não conseguiram cumprir a lei. E não conseguiram servir como nossos representantes perante Deus nas alianças que Deus fazia com o povo. E agora Cristo vem, Cristo obedece à lei, e essa obediência de Cristo, ela de certa forma reverte a desobediência que Adão teve no Éden, quando Adão come do fruto que não era permitido comer. O Paulo vai falar aos Romanos que pela desobediência de um só homem vem o pecado ao mundo, e pela obediência de um só homem, agora Cristo, vem a justificação e a vida para nós. Portanto, quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de Cristo como nosso agora mediador nessa nova aliança, que Deus já havia prometido que nessa nova aliança haveria um novo reino, haveria santidade nessa nova aliança, e as pessoas viveriam debaixo de uma nova aliança onde haveria perdão real aos pecados do povo. O povo teria um novo coração e o Espírito do Senhor seria derramado para o povo, e o povo agora teria acesso a Deus de maneira mais fácil, de maneira mais abrangente do que a antiga aliança permitia que o povo se chegasse a Deus. Cristo morre, Cristo derrama o seu sangue, e Cristo agora, por ser santo e não ter pecado, Cristo oferece sacrifício por todos. Cristo não oferece um sacrifício que era por ele mesmo, enquanto os sacerdotes da antiga aliança, por eles terem pecados, eles precisavam também oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Mas Cristo, por ser perfeito, ele oferece sacrifício, um sacrifício perfeito que serve para todos para sempre. Um único sacrifício e uma única expiação dos nossos pecados que é feito pelo sangue de Cristo. Portanto, Cristo morre, Cristo ressuscita, Cristo agora vive à destra do Pai, intercede por nós e aplica os efeitos da sua obra salvífica na cruz por nós. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Essas são as boas novas que Cristo veio trazer para nós. Evangelho, a palavra Evangelho, quando nós lemos e quando nós ouvimos no Novo Testamento, nada mais é do que boas notícias que chegam para nós. É como alguém vem contar algo de bom que aconteceu. É uma notícia boa, é algo que traz alegria a quem ouve essas boas novas. Por isso se fala sobre o Evangelho. Quando nós falamos sobre pregar o Evangelho, sobre levar o Evangelho a outras pessoas, nós estamos falando sobre boas novas. Nós estamos falando sobre notícias que vai trazer alegria para o povo que vai ouvir, porque é uma notícia em que nós vamos ouvir que há solução para o nosso problema, que o problema que nós temos do pecado, o coração mau que nós temos, Cristo resolveu na cruz. Por isso a importância de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus e crermos que Jesus realmente morreu pelos nossos pecados e nos arrependermos em fé diante de Deus, porque é uma boa nova que chegou para nós. Paulo, ele vai fazer um resumo dessa obra de Cristo em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21. 2 Coríntios 5, 21.
aquele que não conheceu o pecado, Paulo falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus Pai, que envia Cristo à Terra, fez que Cristo fosse considerado e tratado como pecado, embora ele não tenha pecado, embora Cristo não tivesse pecado durante a sua vida na Terra, mas aqui Paulo está resumindo, de certa forma, o Evangelho, e ele vai dizer, esse Cristo perfeito que veio à Terra, Deus o tratou como pecado. E agora a culpa do pecado que era nossa, a culpa do nosso erro, a culpa do erro do ser humano, ela é imputada a Cristo. Cristo é quem carrega essa culpa ao invés de nós carregarmos a culpa, e essa culpa é tirada dos nossos ombros. Por isso o Evangelho é chamado de Boas Novas. Enquanto eu tinha um fardo de pecado nesse mundo, agora Cristo, ele carrega esse fardo por mim, ele sofre as punições do pecado e eu posso ser livre em Cristo Jesus. E agora eu tenho a liberdade, porque Cristo carregou esse pecado por mim. Segundo Coríntios, no versículo 5, 2 Coríntios 5,14, uns versículos antes, vai dizer, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, e logo todos morreram. E 1 Pedro capítulo 2, 24, vai dizer, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele fomos sarados. Aqui, nesses dois versículos, nós podemos ver que Cristo, ele se torna pecado por nós. Cristo, ele carrega os nossos pecados e nós vamos ver que a Deus agradou moer a Cristo, agradou fazer Cristo sofrer, se enfermar na cruz, justamente porque era a punição que Deus justo precisava dar ao mundo pelo pecado do mundo. Mas ao invés de derramar a sua ira e derramar o seu furor contra o pecado sobre a nossa vida, Deus, ele imputa esses pecados, essa culpa do pecado, ele coloca em Cristo. Cristo agora vai carregar, Cristo vai sofrer essa ira de Deus. Cristo sofre a ira e suporta essa ira e morre na cruz para pagar por essa culpa que nós deveríamos pagar. Por isso nós falamos sobre Cristo ser ter feito uma expiação substitutiva pela nossa vida. Ou seja, Cristo, ele se entrega como um sacrifício expiatório pelo nosso pecado e de forma substitutiva. Ou seja, ele é o nosso substituto nessa expiação, onde nós deveríamos estar, onde o nosso pecado deveria ser carregado e nós deveríamos sofrer a culpa do pecado. Cristo agora ele sofre essa culpa, Cristo recebe a ira de Deus, Cristo morre e, portanto, ele se torna o nosso substituto nessa expiação. Onde nós deveríamos morrer, Cristo morre. Por isso que Deus segue sendo justo se ele coloca nós no inferno, porque é o nosso lugar de merecimento por natureza. A nossa natureza nos conduz ao inferno. A nossa maldade interna vai nos conduzir naturalmente ao inferno. Mas agora Cristo, ele nos oferece as boas novas, em que pecadores que estavam já condenados ao inferno, condenados a morrer, eles têm uma oportunidade de salvação que é olhar para esse sacrifício de alguém que pagou um preço que nós não poderíamos pagar, que não fosse a morte e sofrimento eterno no inferno. E agora Deus, ele vai tratar com o pecado do povo. É interessante que Deus poderia ter apenas ignorado o pecado e deixado o mundo viver da forma que estava vivendo. Mas nós vamos ver que Deus, ele julga o pecado. Deus não vai deixar que esse pecado fique impune. E Deus vai derramar da sua ira sobre Cristo. Cristo vai carregar essa ira. Agora, Paulo segue dizendo nesse mesmo versículo 21 do capítulo 5 que nós lemos, que Cristo ele morre pelos nossos pecados
E agora, como Cristo morre pelos nossos pecados e é feito pecado por Deus, ou seja, ele recebe a culpa do nosso pecado, nós podemos ser considerados justos diante de Deus. Os nossos pecados são colocados sobre Cristo, ele é feito pecado por nós e agora, da mesma forma, a justiça de Cristo é colocada sobre nós. A obediência de Cristo. É Cristo quem tem essa justiça para oferecer por nós, porque Cristo, como nosso representante na aliança, ele foi fiel. Ele não teve pecado na sua vida. E agora Cristo, ele tem justiça a oferecer por nós. Quando nós falamos sobre justiça, nós podemos pensar como se nós tivéssemos um processo judicial diante de Deus em que nós já estávamos condenados, em que o status do nosso processo era condenação. Mas agora Cristo paga a culpa do nosso pecado, Cristo morre por nós, Cristo carrega essa culpa do nosso pecado e agora, diante de Deus, ele chega com o seu sacrifício e diz: a culpa desse processo, a culpa da pessoa que está nesse processo aqui, eu paguei na cruz. Eu carreguei a culpa, eu carreguei os pecados dessa pessoa, portanto, o status do nosso processo perante Deus, que antes era de condenação, agora é de justiça, porque Cristo carregou a culpa dessa pessoa que estava condenada. E é essa a nossa situação. Quando nós lembramos que nós éramos pecadores, nós também lembramos que nós agora somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos justificados porque Cristo, de uma vez por todas, morreu por nós e nós, de uma vez por todas, agora somos justificados em Cristo. Nós temos acesso a uma justificação que nos tira essa culpa do pecado. E essa justificação ela acontece de uma vez por todas. Eu como crente, eu não preciso ser justificado várias vezes durante a minha vida. Eu sou justificado a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus e eu aceito Jesus como meu Salvador. É um ato jurídico perante Deus. Eu agora sou justificado. Os pecados que eu deveria pagar, Cristo paga e segue intercedendo por nós. Ou seja, Cristo segue aplicando os benefícios da sua obra na cruz para a nossa vida. Por isso que nós temos que Cristo é o nosso único mediador entre o homem e Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Paulo está escrevendo e dizendo que ninguém pode se colocar entre o homem e Deus. Não há ninguém que possa se colocar como esse mediador entre o homem e Deus, porque foi Cristo, homem, que viveu entre nós, sofreu as tentações que nós sofremos, passou pelos mesmos problemas que o ser humano passa. Desse homem Deus, ele viveu em obediência à lei e agora ele se oferece em resgate por todos. Cristo se oferece por todos para salvar a vida de todos, para oferecer salvação a todos, e agora Cristo é o único digno de se colocar como mediador entre Deus e os homens. Ninguém consegue chegar até Deus e dizer: o meu mediador é as minhas obras, eu faço boas obras porque aí eu sou aceito diante de Deus e eu consigo chegar ali como uma espécie de mérito. Não há como eu colocar alguma outra entidade entre Deus e os homens. Não há como eu colocar um outro santo perante Deus e os homens, alguém que tenha uma santidade extrema nesse mundo, porque nada consegue pagar a culpa do nosso pecado. Ninguém consegue pagar essa dívida que nós tínhamos diante de Deus. O nosso status já era de condenação, mas agora vem Cristo e paga essa culpa. Cristo é o único que pagou e viveu com obediência ao Senhor. E, portanto, é Cristo quem tem
o poder, quem tem a capacidade de chegar diante de Deus e se colocar como mediador, ou seja, nós chegamos a Deus através de Cristo. Nós não chegamos a Deus com as nossas boas obras, com o nosso bom comportamento aqui, com alguém outro nesse meio do caminho, mas nós chegamos com Cristo, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Cristo expiou os nossos pecados como nosso substituto na cruz. Portanto, agora Cristo, ele tem esse poder e a capacidade de nos resgatar da nossa vida antiga e nos trazer de volta para Deus, e nos trazer de volta para esse caminho. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aqui Paulo vai deixar claro que a humanidade ela estava morta em seus delitos. No passado, todos estávamos mortos em nossos pecados, e nós falamos sobre isso alguns encontros atrás, sobre a nossa situação de perdição diante de Deus. Uma situação em que todos estávamos e uma situação de morte, Paulo vai dizer no versículo 1. Nós estávamos mortos aos nossos pecados. E nessa vida de transgressões e delitos, não há ninguém que possa se colocar como justo diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está o meu processo, eu pequei, eu errei, e portanto eu quero agora, pelas minhas atitudes, me colocar como justo diante de Ti, porque eu fiz assim, eu fiz do outro jeito, eu fiz isso daqui, eu fiz essa boa obra aqui, e eu tento me colocar como justo diante de Deus. Mas Paulo está dizendo que nesse mundo ninguém consegue ser justo porque todos estávamos mortos para os nossos delitos. Inclusive, Paulo vai dizer no versículo 3 que outrora nós éramos filhos da ira de Deus. Imagina nós sermos filhos da ira. A nossa natureza é sermos os filhos da ira, é termos como se fosse uma mira apontada para a nossa vida da justiça de Deus, do juízo divino sobre a nossa vida. Nós tínhamos essa mira apontada para nós e a qualquer momento a ira do Senhor seria derramada sobre a nossa vida, porque era nosso caminho natural, é a nossa natureza ser filho da ira de Deus, é a nossa natureza má que há dentro de nós. Mas agora Deus, Ele nos ama, mesmo nós estando dessa maneira. Deus nos ama, Deus envia o seu Filho, Deus paga o preço, Jesus paga o preço pelo nosso pecado, morre por nós, carrega a culpa do nosso pecado, e agora a justiça do Filho de Deus, ela é aplicada a nós e nós temos vida. Nós temos agora uma reconciliação com Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, onde nós estávamos no início, vai dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo que Cristo, na obra de Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo, os pecadores que estavam na situação de pecado, é como se Deus estava dizendo: está aqui uma chance de você sair dessa situação,
onde havia a minha ira apontada contra você, agora eu estou lhe oferecendo uma porta de escape. Eu estou lhe oferecendo uma forma de você sair dessa situação e de você fugir da minha ira, de você escapar da minha ira. Por isso o evangelho são as boas novas, porque nós temos essa mira do Senhor, a mira da justiça, do juízo de Deus apontada sobre a nossa vida por natureza. Por natureza nós somos essas pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, rumo à perdição, e a qualquer momento a nossa vida é destruída. Mas agora vem as boas novas, vem Cristo ressuscitado, vem Cristo morto pelos nossos pecados, Cristo que paga o preço pelos nossos pecados, e nós agora somos convidados a fazer parte desse grupo. Parte do grupo em que Jesus, em que a obra de Jesus Cristo é aceita. Parte desse grupo que estão agora não mais caminhando para a perdição, não mais caminhando para a ira do Senhor, para sofrer a ira do Senhor, mas agora caminham como tendo Cristo como mediador. Cristo agora é o nosso guia, Cristo agora nos vai guiando e nos encaminhando para nós termos acesso a Deus, mesmo nós sendo merecedores e seguindo merecedores da perdição. Mas agora nós temos uma porta em que nós entramos através de Cristo. Cristo agora se torna esse nosso representante diante de Deus, e é através desse nosso representante que nós temos uma reconciliação. Essa justiça de Deus que é aplicada à nossa vida pelo sacrifício de Cristo, como Paulo fala no capítulo 5 e versículo 21 de 2 Coríntios, quando ele diz que para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, essa justiça de Deus ela não é aplicada de maneira universal a todos. Essa justiça de Deus ela não vem de maneira indiscriminada a todos da mesma maneira que, seguindo o seu curso da sua vida, decidem fazer da sua vontade as coisas da sua vontade, e eles podem dizer que agora eles têm a justiça divina. A justiça divina ela não é aplicada dessa maneira. Cristo ele é anunciado a todos. A morte de Cristo ela é pelo mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro. Deus ofereceu o seu Filho para carregar a culpa do mundo inteiro. Mas agora a nossa vida ela só é justificada, a nossa culpa ela só é descarregada em Cristo do nosso pecado quando nós temos fé em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós descansamos em Cristo Jesus, quando nós olhamos para Cristo Jesus e nós aceitamos a sua obra na cruz e nós cremos na sua obra da cruz, agora sim a justiça de Deus ela é aplicada à nossa vida. Por isso que a justiça de Deus ela não é aplicada universalmente, não há uma espécie de universalismo em que apenas por Cristo ter morrido, todos agora são salvos. Pelo contrário, por Cristo ter morrido, aqueles que aceitam o seu sacrifício, aqueles que reconhecem que a sua vida realmente estava seguindo rumo ao inferno, aqueles que olham para a sua vida, reconhecem que precisam de um Salvador e se convertem, ou seja, mudam a rota da sua vida, para esses, a justiça de Deus é aplicada. Para aqueles que não creem, para aqueles que olham para o sacrifício de Cristo, para aqueles que ouvem sobre o sacrifício de Cristo e não creem, e não aceitam esse sacrifício, já há condenação. Jesus vai dizer em João 3,17, que para essas pessoas que não aceitam o sacrifío, não é que Deus vai condenar elas no final. Não, João está dizendo que essas pessoas que não aceitam já estão condenadas, porque o Filho foi enviado ao mundo, o Filho se oferece como sacrifício para todos, perante Deus, para toda a humanidade, mas a humanidade não aceita. E agora essas pessoas que não aceitam já estão condenadas. É uma condenação iminente, é algo que vem. Não é algo que virá, que essas pessoas serão condenadas. Por isso que nós somos filhos da ira, por natureza. A nossa natureza naturalmente nos conduz à perdição.
E, portanto, se nós não nos convertermos do nosso pecado e nós não mudarmos a rota da nossa vida, nós já estamos condenados. Jesus foi enviado para salvar, o mundo agora é convidado a crer em Jesus. O mundo agora é convidado a aceitar esse sacrifício para que não permaneça na condenação, para que não permaneça morto, como nós lemos em Efésios 2. Para que o mundo perceba que outrora eles estavam em situação de perigo diante de Deus por causa do juízo de Deus, porque Deus vai tratar com o pecado. Deus não vai deixar que o pecado fique impune, porque Deus já tratou com o nosso pecado quando nós cremos em Cristo Jesus e nós nos descansamos na obra que Cristo fez na cruz. Cristo pagou pelo nosso pecado, Cristo tratou o nosso pecado por nós, onde nós deveríamos tratar o nosso pecado. Mas Cristo se oferece como sacrifício, paga o nosso pecado e agora nós somos convidados a crer nesse sacrifício. Se nós chegarmos diante de Deus sem ser através de Cristo como nosso mediador, sem ser pela fé em Cristo Jesus, nós seremos condenados ao inferno. Mas agora, quando nós chegamos através de Cristo, que paga o nosso pecado, nós temos salvação, nós somos convidados a ser considerados justos diante de Deus. Portanto, fica claro para nós que a humanidade tem responsabilidade de aceitar a oferta da salvação. A salvação é oferecida, Cristo é oferecido a todos e agora a humanidade é convidada a aceitar essa salvação. É convidada a estender a mão para receber a salvação do Senhor. É uma mão que se estende vazia para Cristo. É uma mão que se estende sem ter nada a oferecer em troca. É uma mão que se estende a Deus sem ter méritos próprios, porque é uma mão que se estende de um pecador. É uma mão que se estende de alguém que estava outrora condenado ao inferno. Mas agora, por nós crermos em Cristo, por nós reconhecermos que Cristo é quem tem o poder de nos salvar, nós estendemos a nossa mão vazia a Cristo e Cristo nos concede a salvação. Cristo agora aceita a nossa mão vazia estendida a Ele e Ele nos dá agora a salvação. Ele tira a culpa do nosso pecado e nos faz descansar. Por isso que não basta eu estar na igreja, eu crescer na igreja, eu viver a vida inteira dentro de uma igreja e eu nunca aceitar a salvação de Cristo, eu nunca estender a minha mão a Cristo. Uma criança, ela vai crescer nos caminhos do Senhor, os pais são obrigados a ensinar a criança no caminho do Senhor, a inculcar na criança as leis do Senhor, e mesmo assim, a criança, depois de grande, ela vai ter que, em algum momento, estender a sua mão a Cristo e reconhecer Cristo como Salvador. Ninguém vai ser salvo com uma espécie de apenas ouvir o Evangelho, de apenas estar presente na igreja, mas a pessoa é salva quando ela aceita o sacrifício de Cristo. Quando ela se coloca em arrependimento e fé diante de Deus e diz, eu não tenho nada a lhe oferecer, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação, eu preciso sair dessa situação. Porque todos, por natureza, somos destinados à ira. Mas agora Cristo nos oferece uma oportunidade. E agora a nossa responsabilidade é em estender a nossa mão para essa oferta de salvação que Cristo tem. Se alguém acha que pode ser justificado diante de Deus pela obediência à lei, Paulo vai dizer em Romanos 3,19 que nós sabemos que a lei, o que a lei diz, é para os que estão debaixo da lei, para que toda boca se feche diante de Deus e todos sejam, e o mundo seja condenável diante de Deus. Paulo vai dizer que a lei, ela vinha trazendo o conhecimento do pecado. Através da lei santa de Deus, nós conhecemos o que é pecado. E Paulo vai dizer, e quando eu conheci o pecado, a cobiça entrou em minha vida e agora eu queria pecar, eu conheço o pecado e eu quero ver como é que é o pecado. A cobiça, as tentações vêm sobre a nossa vida pelo conhecimento do pecado, pela lei que o Senhor nos dá. E a lei, por isso que é dito que a lei estava enferma, porque a lei não conseguia trazer um coração renovado diante do Senhor.
a lei não trazia a salvação pela fé em Cristo Jesus, a lei trazia condenação. A lei trazia uma forma de nós conseguirmos ver na nossa vida o quão longe nós estávamos da perfeição que Deus espera, o quão longe nós estávamos e o quão condenável nós éramos diante de Deus. Mas agora, quando Cristo morre, quando Cristo se oferece como sacrifício pela culpa dos nossos pecados, nós temos agora acesso à justificação. Não justificação pelas obras da lei, não justificação por fazer ou ter obediência às obras da lei, mas nós temos justificação porque nós cremos em Cristo Jesus. E agora, como nós temos fé, nós podemos ver que a fé, ela nos é colocada como o que vai nos conduzir à justiça de Deus. A fé na Bíblia, ela é colocada como a aceitação do Evangelho do Senhor, a aceitação dessas boas novas, e essa aceitação das boas novas, ela é aplicada como justiça sobre a nossa vida. Como nós vimos antes, essa justiça não é minha, essa justiça não é mérito meu, é uma mão vazia que eu estou estendendo a Deus, mas essa mão vazia é aceita por Deus porque Deus nos ama e ofereceu a si mesmo como sacrifício, e agora essa mão é aceita e nós somos essa nossa fé é aplicada como justiça de Cristo sobre a nossa vida. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 30. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus Cristo, o qual por nós foi feito sacrifício e justiça, e agora, se nós temos alguma coisa para nos gloriar, aqui está, Paulo está dizendo, aqui está a única coisa que vocês podem se gloriar. Gloriem-se no Senhor. Gloriem-se em Cristo Jesus, que morreu pelos pecados de vocês. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 8. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está dizendo que dele mesmo, por mais que Paulo se colocasse como fariseu, e fariseu era obediente à lei, ele era zeloso com a lei, Paulo vai dizer que, por mais que ele se achasse zeloso perante a lei, essa justiça que ele poderia achar que tinha nele por ser zeloso à lei, não era válida diante de Deus. Mas a justiça que era válida diante de Deus, ele vai dizer no versículo 9, é a que vem pela fé em Cristo. É a que vem pela aceitação do sacrifício de Cristo. E essa justiça vem de Deus, ou seja, vem do Senhor crucificado, essa justiça não é nossa. A justiça vem de Deus pela fé. Portanto, pela fé, nós temos acesso à justiça de Deus na cruz. Pela fé, o sacrifício de Cristo, ele é aplicado à nossa vida e agora nós temos uma libertação do nosso fardo de culpa do nosso pecado. Pela fé. Apenas pela fé. Gálatas, capítulo 2 e o versículo 16.
Gálatas capítulo 2 e versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por nós obedecermos à lei do Senhor, por nós olharmos para a lei do Senhor e nós apenas obedecermos essa lei de maneira muito correta, como Paulo fazia, por mais que nós fizéssemos isso, por mais que nós fizéssemos tudo como a lei nos ordena, nós não seríamos justificados pelas obras da lei, porque nós não conseguimos fazer. Apenas um conseguiu cumprir toda a lei, que foi Jesus Cristo, o nosso representante legal perante Deus. Por isso que Cristo não tem pecado, por isso a importância de nós aceitarmos a doutrina de que Cristo não pecou. Cristo, ele não teve erro, não teve pecado. Porque Cristo agora ele é oferecido como sacrifício perfeito, como o nosso representante legal perfeito diante de Deus. Por mais que eu diga seguir toda a lei, por mais que eu diga ser fiel a toda a lei, eu não sou considerado justo diante de Deus, porque eu sou considerado alguém pecador. Eu sou considerado por natureza, o meu coração é mau. Por mais que eu aparente uma espécie de santidade, mas o meu coração segue inclinado sempre e para sempre para o mal. A humanidade se colocou nessa condição através dos nossos representantes, que falharam diante de Deus. Assim como por Adão veio a condenação à nossa vida, agora por Cristo vem a justificação pela fé. Pela nossa fé em Jesus é que nós somos justificados dos nossos pecados. O nosso status legal diante de Deus agora é justificados. Nós não temos mais condenação sobre a nossa vida porque nós cremos em Jesus. Romanos capítulo 5 e o versículo 18. Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Paulo está dizendo, a ofensa de Adão contra Deus já era de condenação a toda a humanidade. Pela falha de Adão em cumprir a aliança, agora vem condenação sobre todos os homens. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Agora, por um só ato de justiça, ou seja, por um só que cumpriu a justiça do Senhor, por um só que cumpriu a lei do Senhor com perfeição, por esse Cristo é que veio a graça, é que veio essa boa mensagem a nós, é que veio esse favor que nós não merecíamos diante do Senhor, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Cristo, ele se oferece por nós e agora vem a nós esse favor imerecido da nossa parte, que é nos oferecido como justificação. Cristo Jesus que morre pelos nossos pecados. E por fim, Romanos capítulo 13, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. O versículo 2 deixa bem claro que a justiça de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus, é para todos e sobre todos os que creem. Não é para a humanidade como um todo. Não é para todos. Jesus morre por todos. Jesus oferece a salvação a todos. Mas agora, quem é considerado justo diante de Deus é quem crê em Jesus. É quem aceita esse sacrifício. Paulo coloca primeiro todo mundo sobre a condenação. Todos estão condenados, é o que ele vai dizer um pouquinho antes, no capítulo 3.
todos estão debaixo dessa condenação, não há um justo, não há ninguém que possa se considerar justo, não há judeu, não há gentil, ninguém consegue se considerar justo diante de Deus pelas suas próprias obras, mas agora há uma forma, que é pela justiça que tem em Cristo, pela justiça de Cristo. E essa justiça só é aplicada àqueles que creem em Jesus. E ele vai dizer, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos falharam, sendo, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo, ele nos redime da nossa vida de pecado. Cristo, ele vai nos redime do nosso caminho de perdição, onde nós estávamos condenados, onde havia condenação, agora há vida, agora há uma oferta de vida pela nossa vida, porque Cristo morreu por nós. E agora nós aceitamos essa salvação, Deus nos considera justo diante de Deus, e essa obra de Deus, de Cristo na cruz, ela é aplicada à nossa vida. Por isso que não há essa salvação universal que muitos acham que há, que é uma salvação em que qualquer um vem a Cristo e qualquer um ele está sendo justificado diante de Deus. O que o Evangelho nos convida é a crermos e termos a fé verdadeira em Cristo Jesus. Uma fé em que nós nos colocamos com arrependimento ao Senhor, em que há conversão na nossa vida, em que as coisas que nós fazíamos outrora, nós não fizemos mais, em que as coisas que nós considerávamos boas no passado, agora tudo mudou. Agora as coisas se fazem novas. O versículo 1 de Romanos 8 vai dizer, portanto, não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo vai dizer que aqueles agora que aceitam a salvação em Cristo Jesus, aqueles que creem em Jesus e são justificados diante de Deus, Paulo está dizendo, ninguém mais consegue ir diante de Deus nessa espécie de tribunal, onde o pecador é considerado justificado, ninguém consegue ir até lá e condenar essa pessoa e acusar essa pessoa de algum outro crime. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa dos nossos pecados, Cristo levou. Por isso nós somos convidados a viver diariamente em arrependimento e fé. Porque por mais que nós estejamos nesse mundo e sejamos pecadores ainda, nós ainda não temos o nosso corpo glorificado, nós somos pessoas que têm um advogado diante de Deus. Somos crentes que têm diante de Deus alguém que nos justifica, que intercede por nós e segue aplicando os benefícios da sua obra na cruz. Por isso que quando alguém chega para nós, o nosso acusador, Satanás, chega para nos acusar dos nossos pecados e nós somos crentes fiéis a Deus, não há condenação. Não há nenhuma culpa do nosso pecado, porque nós estamos justificados em Cristo Jesus. Por isso que não há nenhuma condenação diante de Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos justificados. E nós falamos no início, a justificação é um ato, é um status que Deus nos dá diante dele de justificação. Agora, esse status de justificação, ele não é interrompido em algum momento. Ele apenas é interrompido se nós apostatamos da fé. Mas enquanto nós seguimos em arrependimento e fé, nós estamos lá diante de Deus sem nenhuma acusação. O nosso acusador não tem força, porque Cristo nos libertou. Cristo pagou a culpa do nosso pecado com um sacrifício perfeito. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, onde nós estávamos no início, vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas as coisas. O crente, ele já não está mais debaixo da condenação da lei. A lei que antes acusava o crente de não ser fiel, agora essa lei ela é plenamente satisfeita por Cristo. Cristo cumpre a lei e o crente agora tem salvação em Cristo Jesus e ele pode descansar. Por isso, Efésios capítulo 2, versículo 7 até o 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por esse favor que Cristo nos oferece,
por esse favor imerecido da nossa parte, e nós encontramos salvação nessa graça de Cristo, nesse sacrifício de Cristo, em que Deus ainda seguiria sendo justo se não fizesse e se não mandasse Cristo para morrer por nós. Porque a condenação era nossa. Os nossos representantes falharam outrora, mas agora Cristo, de maneira que nós não merecemos, ele nos oferece salvação. Deus envia seu Filho que morre por nós pela graça, de maneira que nós não merecíamos, e agora nós encontramos salvação não por obras da lei. Nós encontramos salvação pela fé nesse sacrifício, pela fé em Cristo Jesus. É ali que nós encontramos sacrifício. Por isso, a salvação é somente pela graça, somente por esse favor imerecido da nossa parte. Nós não temos um único mérito sequer diante de Deus. Um único mérito. A nossa obrigação agora é viver em fé e arrependimento diante de Deus, para que nós sejamos considerados justos diante de Deus, pela justiça de Cristo, que cumpriu a lei com perfeição. E Deus agora, além de nos oferecer salvação, Ele também nos garante a segurança da nossa salvação. Deus agora, Ele vai nos dizer que nós estamos seguros em seus braços. Porque João capítulo 10, versículo 28, eu gostaria de ler com os irmãos, João 10, 28. João 10, 28 vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da mão do Pai, uma vez que nós estamos na mão do Senhor, nós estamos colocados em arrependimento e fé nos caminhos do Senhor, ninguém nos arrebata desse lugar. Deus se coloca como o nosso guardião da salvação ainda. Deus se coloca como alguém que garante que dali ninguém nos tira. Não há possibilidade de nos tirar dali, mesmo que seja com violência. Esse arrebatar ali é algo violento, é algo que vem com uma certa intensidade para tentar nos tirar dali desse lugar. Mas Deus está dizendo que das mãos do Pai, quando nós estamos no colo de Deus, nós somos filhos de Deus, quando nós estamos ali em arrependimento e fé, dali ninguém nos tira. Ali nós temos segurança de que nós seremos considerados sempre justos diante do Senhor e, portanto, não há condenação sobre a nossa vida. Ninguém consegue nos tirar dali, ninguém consegue nos condenar, porque Cristo nos dá essa condição quando nós vivemos em arrependimento e fé. É esse o convite do Evangelho à nossa vida, vivermos em arrependimento dos nossos pecados e vivermos em fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele vai precisar nos dominar, é o versículo 17 de Coríntios, do capítulo 2 de 2 Coríntios, o versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,14 vai dizer que por isso que o amor de Cristo, ele nos domina de uma certa forma que Paulo fala que quando nós nos tocamos, de certa forma, de quão grande graça é essa salvação oferecida a nós, de quão grande salvação Cristo nos oferece, esse amor de Cristo, ele precisa nos dominar. Ele tem que tomar conta da nossa vida, em que nós reconhecemos agora que Cristo morreu por nós. No lugar que nós deveríamos morrer, Cristo morre por nós. E esse amor, ele precisa nos consumir por dentro. Ele precisa estar a cada momento em nossa vida nos conduzindo para cada vez mais perto do Senhor, para cada vez nós abraçarmos mais essa graça que o Senhor nos dá de nós termos a salvação pela nossa vida. E agora a única resposta que nós precisamos dar é arrependimento e fé. Eu não preciso mais obedecer às obras da lei porque eu estou buscando salvação. Eu não obedeço às obras da lei porque eu estou buscando, de alguma maneira, me justificar diante de Deus através do cumprimento da lei. Mas agora eu obedeço ao Senhor
porque eu tenho gratidão pela salvação que Cristo nos ofereceu. E é por essa obediência que nós temos o testemunho de que a nossa fé é verdadeira, de que a nossa fé ela é considerada justa diante de Deus, ela é considerada íntegra diante do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 5 e versículo 17, vai dizer que nós somos agora novas criaturas diante do Senhor. O homem que ele deposita a sua fé e ele se arrepende dos seus pecados e ele deposita a sua fé em Cristo Jesus, ele nasce de novo, ele é considerado em Cristo nova criatura, que é o que diz o versículo 17. Ele vai dizer que ele agora nasceu de novo. Por isso Jesus falava a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Não era um nascimento agora da carne, um nascimento físico novamente, mas era um nascimento em que acontece em nossa vida uma conversão, em que nós viramos as costas para as coisas do passado e agora nós vivemos com Cristo Jesus. Nós vivemos em arrependimento e fé. E agora, como fruto da nossa salvação, como fruto desse novo nascimento, nós vamos produzir frutos do Espírito. Os frutos da carne que outrora produzíamos sendo filhos da desobediência, filhos da ira do Senhor, agora nós não produzimos mais esses frutos, nós produzimos fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o que vai nos mostrar se a nossa fé é verdadeira ou não. Tiago é quem vai falar sobre isso de maneira muito clara. Tiago capítulo 2 e o versículo 14. Tiago capítulo 2 e o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago começa falando sobre pessoas que dizem ter fé, ou seja, são pessoas que dizem, eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, mas agora essas pessoas que dizem fazem essa mesma afirmação, são pessoas que querem viver a sua fé sem ter o fruto. Querem viver a sua fé da sua maneira, sem que essa fé produza algum tipo de fruto perante a sua vida, na sua vida. Tiago não está falando das mesmas obras que Paulo estava falando. Paulo ele condenava obras no sentido de tentar se mostrar justo diante de Deus. Obras em que eu obedeço à lei para que eu seja considerado justo diante de Deus. Tiago aqui, ele está falando sobre obras que são resultados da fé. Ou seja, se eu digo que eu tenho fé, eu tenho frutos, eu tenho obras para apresentar. Essas obras que Tiago ele fala aqui, ele está falando sobre resultados da fé. Não são obras que eu produzo para tentar alcançar justificação em Cristo Jesus. Essas obras que eu produzo, esse fruto do Espírito que eu produzo, ele é algo que vem após a nossa justificação, é o resultado da nossa justificação. Por isso que Tiago vai dizer que quando nós dissemos que nós temos fé, nós temos que mostrar qual é o fruto que essa fé está gerando em nossa vida. Se nós dissemos que temos fé, essa nossa vida ela precisa ter alguma mudança. Os frutos precisam mudar, porque a nossa vida mudou. Nós nascemos de novo, nós somos outra criatura. Se essa fé ela não trouxer nenhum fruto, se essa fé que nós temos em Jesus ela não trouxer nenhum resultado sobre a nossa vida, essa fé não é verdadeira. Essa não é a fé que vai nos salvar. Essa não é a fé que vai nos colocar como justos diante do Senhor. Essa não é a nossa fé verdadeira. E, portanto, nós não deveríamos descansar nessa fé. Eu apenas dizer que eu creio que Jesus existe, eu creio que Deus existe, eu apenas assumir isso de uma forma intelectual, que eu creio que Deus existe, que Deus é bom, e eu digo que Deus é amor, e eu aceito alguns atributos de Deus, eu digo que eu conheço Deus. Eu apenas fazer esse tipo de afirmação não me coloca como justo diante do Senhor. O que me coloca como justo diante do Senhor é eu viver em arrependimento e fé. É eu crer em Cristo Jesus. Mas essa crença que eu digo ter em Cristo Jesus precisa mudar.
E aí nós vimos pessoas aí, e os irmãos vão ver isso no mundo mais do que eu, pessoas que dizem crer em Jesus. Tantas pessoas que dizem, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu gosto de Jesus, eu acho Jesus um homem que veio e cumpriu, fez boas coisas, que nós deveríamos, quem sabe, seguir o exemplo de Jesus. Mas não é esse o propósito da fé. A fé é nós nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos que nós estávamos caminhando para o inferno. E que Cristo veio com uma boa nova, que nós não temos nenhum merecimento nessa boa nova que chega para nós, e de salvação. E agora nós apenas aceitamos essas obras, mas Tiago vai dizer, essa aceitação que vocês fazem da salvação, fazem do sacrifício de Cristo, vai precisar gerar em você mudança, vai precisar gerar em você fruto. Tiago termina o versículo 14 dizendo, será que essa fé pode salvá-lo? É uma pergunta retórica de Tiago dizendo, essa fé não vai salvar você. E Tiago vai usar um exemplo no versículo 15 dizendo, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago vai usar um exemplo que nós vemos até os dias de hoje, que é algum irmão está em necessidade, levanta o pastor da igreja e diz, irmãos, vamos orar pela irmã ali que precisa de uma cesta básica, precisa de uma ajuda, ela está precisando pagar a sua água, a sua luz, ao invés de a igreja se colocar como alguém que ajuda. Mas nós olhamos para essa pessoa e dizemos, vamos orar para essa pessoa, em vez de nós tomarmos uma atitude e nós nos colocarmos como um ombro amigo a essa pessoa. E nós suprirmos a necessidade dessa pessoa. Tiago vai usar esse mesmo exemplo e vai dizer, que proveito tem? Que proveito tem eu falar apenas as coisas? Porque essa pessoa está necessitada. Apenas eu falar que eu reconheço que ela está necessitada e eu não fizer nada por isso, não é a salvação em Cristo Jesus. É uma fé que ela se coloca como morta. Qual é o proveito dessa fé? Ela não está produzindo resultado. Tiago está usando esse exemplo para dizer que as minhas obras, elas precisam dar testemunho da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Se a minha fé ela não tem testemunhos, se a minha fé ela não produz bons frutos, é uma fé falsa. E no versículo 17 ele vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé sem obras, mas não é fé com obras, é obras como resultado da nossa fé, é obra como algo que vem naturalmente por nós exercermos a nossa fé. Se nós não tivermos obras como resultado da nossa fé, se nós não tivermos testemunho da nossa fé, essa fé ela é morta. Tiago não está dizendo que essa fé ela vai morrer daqui a um tempo. Essa fé ela pode parecer boa, mas ela vai, quem sabe, seguir meio capenga, ela vai indo. Não, Tiago está dizendo, essa fé que não produz frutos, ela é uma fé que já está morta. É apenas uma pessoa tentando enganar a si mesma e enganar outras pessoas. Uma pessoa que diz que tem fé, mas a sua vida não muda. Ela diz que ter fé, mas a sua vida não muda para seguir os mandamentos de Cristo. Essa pessoa está apenas tentando enganar a si mesma. Ela está tentando fazer uma aceitação apenas intelectual do Evangelho. Tiago, no versículo 18, ele segue, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me, Tiago vai dizer agora, mostre-me a sua fé sem obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago lança uma espécie de desafio. Ninguém consegue mostrar a sua fé sem que seja através das obras que resultam dessa fé. Se eu digo que tenho fé apenas tendo fé, sem que essa fé resulte em alguma coisa, Tiago vai dizer no 19, até os demônios fazem isso. E os demônios têm algo adicional que eles tremem, porque eles conhecem a Deus. Algo que por vezes nós não fizemos. Mas Tiago vai dizer, apenas eu dizer que tenho fé, sem que essa fé resulte em alguma coisa,
não é fé verdadeira. Nós não conseguimos mostrar que temos fé verdadeira sem que as nossas obras sejam mostradas, sem que as nossas atitudes sejam mostradas como resultado dessa fé. Portanto, nós só podemos descansar nessa fé quando essa fé está gerando algum resultado, está gerando alguma coisa, ela está produzindo algum fruto bom. Tiago está dizendo que eu apenas intelectualmente aceitar a Jesus, eu apenas dizer que eu gosto do que Jesus propôs, que eu apenas aceito que Jesus foi um grande homem que viveu, eu sou apenas alguém que aceito que Jesus foi um grande profeta, que ensinou boas coisas, ensinou o amor. Eu apenas fazer esse tipo de aceitação não é suficiente para a nossa salvação. No versículo 20, Tiago segue falando: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se nós lemos de maneira corrida, pode parecer que há uma certa contradição entre o que Paulo fala e o que Tiago está falando. Uma vez que Paulo fala que a justificação é pela fé, sem obras da lei, Tiago parece indicar que a justificação é pelas obras, não somente pela fé. Mas aqui nós temos que entender que Paulo e Tiago, eles lutavam contra erros diferentes. Enquanto Paulo ele lutava contra uma espécie de legalismo na vida dos crentes da época, em que eles achavam que por eles obedecer à lei, eles teriam algum tipo de acesso a Deus, ou eles eram especiais de alguma forma. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos, e ele vai fazer questão de encerrar todos debaixo do pecado, tanto judeu, tanto gentil. Paulo quer deixar claro que todos estão em pecados, porque os judeus se achavam que tinham algum tipo de acesso especial a Deus, que eles eram diferentes dos outros. E eles cumpriam a lei achando que a lei iria salvar, ao invés de serem conduzidos à fé no Messias que viria. E Paulo lutava contra esses legalismos na igreja, em que às vezes nós achamos que a salvação é pela nossa obra, é que nós fizemos alguma coisa para ser salvos. E enquanto Tiago, ele lutava com o outro oposto, em que havia uma certa libertinagem na igreja, em que o pessoal achava, tá bom, como Paulo fala que agora eu não sou salvo pelas obras da lei, eu posso fazer o que eu quero. Eu agora faço o que eu bem entendo na minha vida. Paulo tinha que lutar contra os legalistas que achavam que faziam obras pela lei, e Tiago lutava contra aqueles que diziam que podia fazer o que bem entendesse. Mas Tiago está dizendo que quando eu digo que eu creio, eu preciso mostrar fruto. A minha vida tem que mudar. Não basta eu dizer que creio em Cristo Jesus. Apenas eu dizer, eu pronunciar essas palavras não faz algo especial em minha vida. Faz algo especial se esse eu creio vem acompanhado de mudança em nossa vida. Vem acompanhado de obras que sejam frutos bons do Espírito. Por isso que Paulo ele vai falar com base na nossa justificação diante de Deus, esse nosso status legal diante de Deus. Nós somos recebidos pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E Tiago aqui, ele vai tratar dessa nossa demonstração pública de fé. Ou seja, de que nós agora, por crermos em Cristo Jesus, nós somos justificados em Cristo Jesus e agora nós mostramos isso a todos que nossa vida mudou. Nós mostramos a todos que quando eu disse eu creio, a minha vida mudou. Por isso que Tiago vai dizer que Abraão, quando ele obedeceu, isso lhe foi
imputado como justiça porque Abraão obedeceu ao Senhor. A fé que Abraão tinha em Deus, ela foi demonstrada de maneira pública, de maneira fiel, por Abraão ter obedecido ao Senhor e ter ido oferecer Isaque como sacrifício, porque ele creu. Ou seja, a fé de Abraão não foi uma fé morta, que ele apenas dizia, Senhor, eu creio em ti. Mas agora, quando Deus pede alguma coisa, ele não cumpre. Quando Deus ordena alguma coisa, ele diz, não, mas eu só creio. Tiago está dizendo que quando a nossa fé é verdadeira, nós cremos em Cristo Jesus. A nossa justificação diante de Deus acontece somente pela fé, mas essa fé, ela nunca permanece sozinha. Essa fé nunca fica apenas numa mera fala, num mero dizer de eu creio em Cristo Jesus. Essa fé, ela manifesta obediência ao Senhor. Ela manifesta uma aceitação de que nós reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador e agora, como gratidão ao Senhor, como reverência a esse Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Como fruto, nós produzimos frutos do Espírito, porque nós somos novas criaturas. Por isso que Mateus 7:21 vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Não é todo que diz eu creio, não é todo que diz Senhor, eu em teu nome fiz maravilhas, eu fiz milagres, eu fiz muita coisa. Não, é aquele que creu em Jesus, é aquele que se arrependeu dos seus pecados e a sua vida mostrou frutos. Essa fé que ele diz ter ao Senhor Deus mostrou algum resultado, porque ele viveu de acordo com os mandamentos do Senhor. Quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que se coloca com fé em Jesus, é aquele que é justificado por Deus e agora ele faz a vontade do Pai. Ele produz frutos que apontam que ele teve uma fé verdadeira. Então, para resumirmos, o Evangelho é essa boa notícia que Cristo veio trazer para nós. O Evangelho de que Cristo morreu pelos nossos pecados, a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou e que agora ele segue diante do Pai, intercedendo por nós, aplicando os benefícios da sua obra. E agora a nossa resposta do Evangelho, a nossa resposta a essas boas novas é: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito essa graça, eu aceito esse favor que me é oferecido, eu aceito essa gratidão ao Senhor, eu aceito essa gratidão que Deus me oferece agora nessa vida e eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus. E agora essa fé verdadeira, ela vai nos conduzir a Cristo, ela vai nos conduzir em arrependimento ao Senhor e ela vai ter frutos, ela vai produzir bons frutos. Por isso que a nossa vida ela precisa ser um bom testemunho aos gentios. Nós somos convidados por Pedro a termos um bom testemunho para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós glorifiquemos a Deus na nossa forma de viver, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado e que as pessoas olhem e digam, essa pessoa realmente crê em Jesus, essa pessoa realmente se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa realmente se colocou em gratidão, em obediência ao Senhor, e olha o exemplo que ela está nos dando, olha os frutos que ela produz. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. Ninguém chega diante de Deus e diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a justiça, porque eu fiz alguma coisa, porque eu cumpri alguma obra da lei. Quando nós chegarmos diante de Deus, a nossa única resposta é, obrigado porque Cristo fez alguma coisa pela minha vida. Obrigado porque Cristo morreu pelos meus pecados. O ladrão da cruz chega diante de Deus, se ele chegou no céu e pudesse explicar de que maneira ele chegou lá, ele vai dizer, porque o homem da cruz disse que eu poderia vir. Porque eu estava condenado, eu já estava pendurado na cruz, mas eu criei na pessoa certa. Eu criei nessa pessoa. Eu aceitei essa pessoa. O ladrão na cruz não tinha conhecimento de alguma doutrina bíblica, ele não tinha conhecimento do que a Escritura dizia, ele não tinha muito conhecimento do que era o arrependimento, do que era viver uma vida correta, tanto que ele estava sendo condenado para morrer pelas suas obras que ele tinha feito, pelo seu mau comportamento diante da sociedade. Mas agora, pela fé em Jesus, por ele depositar a sua fé em Jesus Cristo, ele é recebido diante de Deus.
Não porque ele fez alguma coisa, não porque ele tinha algo a oferecer ao Senhor, mas porque ele deposita a fé na pessoa de Cristo Jesus. Porque Cristo fez, nós estamos aqui. Porque Cristo morreu por nós, é que nós estamos aqui. E agora Cristo nos chama a vivermos a nossa vida em arrependimento e fé na presença do Senhor. Convido os irmãos a se colocarmos de pé para nós estarmos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por nós estarmos aqui mais uma vez para lermos a Tua Palavra, para meditarmos na Tua Palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar pela Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu amor pela nossa vida, pelo que o Senhor fez por nós. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós não aceitamos o sacrifício da maneira correta, em que nós não cremos em Ti, Senhor, com a integridade da nossa vida e nós fugimos do Teu Evangelho. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância de acharmos que nós podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação e nos ajude, Senhor, a cada dia, a cada momento, nos colocarmos mais em arrependimento e fé na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, sempre a nos lembrarmos do Teu sacrifício na cruz e que o Teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento da nossa vida e que possamos reconhecer que somos pecadores, falhos na Tua presença e que somos salvos somente pela graça. Nos ajude, Senhor, nos dê força como igreja para estarmos firmes na Tua presença. Não nos deixe, Senhor, vacilar nesse mundo, não nos deixe seguir por outro caminho que não seja seguir a Ti em arrependimento e fé. Nos ajude, esteja conosco, nos guarde de todo perigo, de todo mal desse mundo. É o que nós te pedimos e em Teu nome agradecemos. Amém.